Bom dia, irmãos, graça e paz. Louvamos a Deus pelo privilégio de podermos, nesta manhã, estarmos na sua presença, louvando e agradecendo esse Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 21. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Nós vamos ler dos versos 18 a 27. Mesmo assentados, mas com reverência, os irmãos acompanham a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor, na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo e esconderam-se seus quatro filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi, com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome ao rei meu senhor para si e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto e os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes, pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro. Edificando ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a espada na bainha. Curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, te louvamos pela tua palavra. O privilégio que o Senhor nos dá de abri-la. Rogamos-te que, através do teu Espírito, o Senhor fala ao nosso coração. Seja com cada um nesta manhã. Ajuda-nos, ó Deus, para que não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes da tua palavra. Oramos agradecido no nome de Jesus. Amém. Esse texto, de certa forma, para alguns talvez seja bem conhecido, para outros talvez nem tanto. Mas aqui nós temos a história de um homem de Deus, como a gente vê lá em Atos 13, no versículo 20, vai dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas nem por isso ele deixou de ter experiências amargas e colhendo também os frutos dessa consequência. E aqui nesse texto nós percebemos exatamente isso. Então ele tomou a iniciativa contra a vontade do Senhor. Se você vê nos versos 1 a 7, onde ele é incitado, como diz aí o primeiro versículo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo. A gente não tem os detalhes mais profundos, a razão porque ele fez isso. Mas aqui o texto deixa meio claro no primeiro versículo de que ele foi incitado. Deus permitiu que ele fosse convencido, ainda que o seu comandante Joabe, de alguma forma tentasse dissuadi-lo disso, mas ele prevaleceu. E eles começaram então a fazer esse levantamento do que ele pediu, fazer o recenseamento de Israel, encontrando nisso momentos difíceis, e em razão disso as consequências foram terríveis. Isso levou um tempo de 9 meses e 20 dias. Lá no livro de Samuel vai dizer esse tempo, onde eles saíram, né, Joabe com a sua equipe para fazer esse recenseamento, trazendo aí o resultado, conforme a gente vê no final deste parágrafo, de 1 milhão, no versículo 5, 1 milhão e 100 mil habitantes, e puxava da espada em Judá, eram 470 mil, ou seja, um número significativo. Mas já no versículo 7 diz aí, tudo isso que ele fez desagradou a Deus. Eu fico imaginando, irmãos, mesmo um homem que teme a Deus, um homem que busca a Deus, um homem que tem intimidade com Deus, ele corre risco de ser tentado de alguma forma, por permissão de Deus, como aconteceu com Jó na sua tragédia, mas devemos estar atentos para que nós não venhamos a fazer aquilo que desagrada a Deus. E aqui ele manda, Deus, no texto que nós lemos aí,
mostra a consequência, aliás, o resultado, né, daquilo que ele fez. Nos versos aí de 7 até o versículo 17, mostra Deus falando através do profeta para que ele escolhesse o castigo. E é interessante porque Deus deu ainda 3 chances, 3 opções. Ou 3 anos de fome, ou 3 meses fugindo dos seus inimigos, dos seus adversários, e ele seria pego, e ele sabia o que isso aconteceria. E deu a ele também a opção de 3 dias a peste na terra, e ele preferiu cair nas mãos do Senhor, porque diz assim, são muitas as suas misericórdias para conosco. Eu creio, irmãos, que esse é o desafio para nós, saber que Deus é misericordioso, mas também devemos entender que Ele é um Deus justo, é um Deus que não deixa de aplicar o seu castigo quando nós erramos. Aliás, lá em Hebreus vai dizer exatamente isso, no capítulo 12, quando fala que Ele disciplina a quem ama, Ele açoita todo que recebe por filho. E a mão do Senhor muitas vezes pesa sobre nós, daí porque nós devemos tomar cuidado, porque a Bíblia nos diz também através do apóstolo Paulo, ali na sua carta aos Gálatas, dizendo, olha, que aquilo que nós semeamos nós vamos colher. Na carta aos Hebreus vai dizer, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então não vale a pena brincar com Deus. E Davi tinha essa experiência, ele teve tempo suficiente para parar com aquele trabalho de recenseamento. Foram 9 meses e 20 dias, para que trouxesse o resultado a ele. Eu quero estar pensando nesta manhã com os irmãos, à luz desse texto lido, do capítulo e também o seu contexto, diante de uma pergunta: que preço estamos pagando a Deus? Que preço estamos pagando a Deus? Aqui no finalzinho do texto onde lemos, diz que Davi pagou um preço muito alto por aquele pedacinho de terra onde Deus orientou através do anjo e ali o seu profeta Gade, que ele deveria comprar ou oferecer o holocausto ali naquele monte, onde depois futuramente foi erguido o templo de Salomão. E aqui fala de 600 ciclos de ouro. Os irmãos têm uma ideia mais ou menos do que isso custa? Estava olhando lá no professor Google, né? E ali fala da faixa do ouro mais comum, né? de 8 quilates, na faixa de 600 e poucos reais o grama. Isso representa em torno de 3 milhões de reais. É muito dinheiro. Mas ele estava disposto a pagar, ainda que teve a opção oferecida pelo Ornã, de dar gratuitamente. Falei, não, eu quero oferecer ao Senhor algo que custe alguma coisa. Eu não quero oferecer ao Senhor nada que não me custe nada. Às vezes nós queremos fazer o trabalho do Senhor de uma forma muito simples, muito acomodada. Nós estamos aqui agora de manhã. Seria muito melhor estarmos na cama. Seria muito melhor estar fazendo qualquer outra coisa, estar na praia. Mas houve um momento que você diz, não, eu vou para a igreja, eu vou buscar a Deus, eu vou servir ao meu Deus. Então a pergunta é, que preço estamos pagando a Deus? Primeiramente, pela nossa dedicação. Dedicação é o despojamento de coisas especiais, ou de coisas por interesses, por um interesse maior. É dar prioridade àquilo que é prioritário. O nosso dicionário diz que é o ato de se entregar com esforço, disciplina e amor a uma causa. Eu fico imaginando quanto tempo nós temos gastado na presença do Senhor para nos dedicarmos melhor à sua obra. E isso é necessário disciplina, é necessário disposição, é necessário realmente separar um tempo para na presença do Senhor. Nós cantamos música tão bonita como cantamos agora de manhã. Mas eu pergunto, no nosso dia a dia, lá na nossa casa, no nosso tempo a sós com Deus, será que nós temos nos dedicado o quanto deveríamos à obra do Senhor? Nós temos aqui na igreja, né, o pastor Reverendo Gustavo, juntamente com outros, e eu tive agora o privilégio de começar também este ano, às sextas-feiras, pela manhã, estamos aqui orando pela nossa nação. É um tempo que a gente separa para isso. E nós temos vivido dias difíceis, não só no Brasil, mas se você olhar o quadro mundial, cada dia pior. E eu fico imaginando quanto nós temos orado por isso. Temos entendido que já estamos chegando ao final dos tempos, sim, da vinda do Senhor Jesus Cristo, diante de tudo que está acontecendo, do quadro que foi desenhado por Ele mesmo e os profetas e os apóstolos. Mas é preciso que nós nos dediquemos, separemos tempo para estar, de fato, na presença do Senhor. Porque nós não somos de nós mesmos. A palavra de Deus diz lá, através do apóstolo Paulo aos Coríntios, dizendo que nós fomos comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, nós somos chamados para
retribuir de alguma forma, embora que jamais consigamos pagar aquilo que Deus fez por nós, porque não tem preço. Custou o preço do seu filho, o sangue derramado ali na cruz do Calvário. E por isso nós somos convocados, somos de fato chamados para separar esse tempo de dedicação ao Senhor, ter a Ele como prioridade na nossa vida. Aqui Jesus coloca em Mateus 6, que é bem conhecido: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscar a Deus é o tempo que nós devemos separar para estar na presença dEle. Mas dedicação também exige auto-sacrifício, ou seja, renúncia, conforto, quem sabe momentos ali, né, convívio familiar e social, dificuldades. E nós temos como exemplo a pessoa de Abraão, o homem que deixou, como Deus diz lá em Gênesis 12, né, deixou a sua família, o seu parentesco, e foi para uma terra que diz assim: eu te mostrarei. Ele nem sabia para onde estava indo, mas ele confiou na palavra do Senhor. Eu creio, irmãos, que esse desafio para nós também é significativo. Muitos de nós, talvez, como profissionais, a gente sai de lugares, talvez que a gente fosse para outros que nem gostaríamos de ir, mas nos dedicamos para isso, abrimos mão de alguns privilégios para atender às nossas necessidades pessoais. Não foi o caso de Abraão, não foi o caso de Simon, por exemplo, deixando todo o conforto, ainda jovem, veio para um lugar que não sabia, talvez, o que eu esperaria, apenas confiou em Deus. E ele viveu apenas 8 anos, morrendo aqui no nosso país tão jovem, mas deixou a semente plantada, que nós estamos vendo aí hoje o resultado daquilo que ele fez ao longo dos poucos anos que ele esteve. E nós, o que temos feito? Como temos influenciado a nossa geração? Temos aqui pessoas de todas as faixas etárias. Nós mais maduros, né, Baldir? Nós mais maduros. O que nós temos deixado para a nossa geração? Nossos filhos, nossos netos, aqueles que os têm já bisnetos. Qual tem sido o exemplo que eles olham para nós de dedicação, de empenho, de dedicação ao Senhor no nosso dia a dia? Mas uma outra, e o Senhor Jesus mesmo vai dizer, em Mateus 19, 24, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu creio que temos que abrir mão, como disse logo no primeiro ponto, de algo precioso até, né, de muitos interesses por um interesse maior. Entender aquilo que é prioritário para que nós nos coloquemos nas mãos do Senhor. Mas que preço estamos pagando ainda a Deus, não apenas pela nossa dedicação, mas por nossas posições. Quando nós tomamos uma decisão, tomamos uma posição, há um preço a pagar. A gente, quando decide algo, sabemos que há um preço a pagar. No mundo onde o próprio cristianismo vem recebendo influências nocivas à fé cristã, posicionar-se à luz da palavra de Deus leva-nos a pagar um preço, indiferença de uns e crítica de outros. E nós estamos vivendo esse momento. Ontem, semana, o reverendo Gustavo falou sobre isso, as dificuldades da igreja, as lutas que nós enfrentamos, as críticas e a rejeição à palavra de Deus. E quando nós queremos viver uma vida reta, justa, íntegra, na presença do Senhor, como foi o caso de Jó, que Deus mesmo dá esse testemunho dele, nós vamos enfrentar dificuldades. Porque hoje o que nós estamos vendo, no geral, é aquilo que é certo, é entendido, é recebido como errado. E aquilo que é errado, é aceito como certo. A inversão de valores tem sido algo visível na sociedade. E nós, como cristãos, temos que fazer a diferença. Por Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Onde nós chegamos deve impactar. Você vê o exemplo de homens de Deus do passado, como José do Egito, Daniel e tantos outros, Neemias. Eles fizeram diferença na sua geração, em momentos difíceis. Mas o testemunho está aí para nós até hoje, para que nós olhemos para eles e eles sirvam de estímulo para nós, para que nós de fato também vivamos esta vida do Senhor. Ao tomar a nossa posição de seguirmos a Cristo, pode estar certo, vamos encontrar adversidade, vamos encontrar oposição, pessoas que vão rejeitar a nossa palavra, como nós ouvimos também ontem à noite, no culto da comemoração do homem e da mulher presbiterianos. Se não tomarmos decisão diante do aberrante comportamento social, onde os valores morais e espirituais jazem esquecidos, contribuindo passivamente para a degradação humana, por medo de enfrentarmos as pessoas,
não estaremos nos posicionando como sal da terra e luz do mundo. Desta forma, deixamos de oferecer nossas posições como sacrifício aceitável a Deus. Não obstante indiferenças e críticas, nossas posições devem ser difundidas para a glória de Deus. Quando eu me posiciono, posso estar certo que eu vou enfrentar esse desafio. A gente vê lá em Atos 19, por exemplo, Atos 4, 19 e 20, onde os apóstolos são proibidos, principalmente Pedro e João, são chamados e são proibidos determinantemente de pregar o Evangelho, de propagar Jesus Cristo. E eles então respondem: julgai ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Eu creio que deve ser essa a nossa posição. Tomarmos essa posição vai custar um preço. No caso deles, custou açoites, custou prisões, como no caso de Paulo e tantos outros. Tanto é que Paulo vai dizer lá em Efésios 5, 8 e 11, mostrando o que devemos experimentar diante do Senhor quando enfrentamos essas adversidades. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. E Paulo foi alguém que, de fato, pagou um preço muito alto pela sua posição, e ele declara que, como está lá em Atos 19, quando ali passou, foi um dos lugares que ele mais ficou, mas teve provações difíceis, pela posição que ele tomou de pregar o Evangelho. E ele mesmo chega a dizer, dizendo: olha, eu sei que me espera cadeias, prisões, mas o importante é que Cristo seja anunciado. Nós vivemos ainda num país livre, mas nós não sabemos o amanhã. E a gente tem que estar preparado para que, ao tomar posição de permanecer ao lado do Senhor, podemos pagar um alto preço. E uma última lição que eu quero compartilhar nesta manhã, à luz desse texto: que preço estamos pagando a Deus? Primeiro, pela nossa dedicação, pela nossa posição, mas também por nossas decisões. Se nós não nos decidimos a nada, não temos nada a pagar. Mas se nós tomarmos decisões, né, se não nos decidimos a nada, não temos preço a pagar. Mas no momento em que tomamos alguma decisão, certamente enfrentaremos obstáculos e dificuldades para irmos em frente. E o texto que eu mencionei agora, eu quero lê-lo integralmente, lá em Atos 20, de 20 a 24, que diz: e agora Paulo diz: constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E nós sabemos o final dessa história. Ele estava disposto a pagar esse preço e pagou, chegando lá, diante do Sinédrio, diante daqueles que rejeitavam pela posição do servo do Senhor. Ele foi preso e teve, inclusive, que apelar para Roma, para que não fosse morto por aquela tragédia, né, ou por aquele planejamento de alguns que decidiram a matá-lo. E ele então apela para César, e aí nós vemos todo o caminhar dele para Cesareia, depois para Roma, sofrendo por causa da sua decisão, por causa daquilo que ele resolveu fazer para honrar o Senhor. São exatamente as dificuldades que têm impedido os crentes de tomarem decisões. Eu não sei quantos aqui nesta manhã, ao tomar a decisão de seguir a Cristo, de entregar suas vidas a Ele, foi rejeitado talvez em família. Eu sei de exemplo no meu ministério aqui, inclusive nessa igreja, de pessoas quando tomaram a decisão de seguir a Cristo, foram ameaçados. E pessoas realmente, ainda que tem que pagar esse preço. Os irmãos têm ouvido o testemunho do reverendo Vladimir, que já esteve aqui, dando testemunho de pessoas que ao entregar suas vidas a Cristo, ao decidir por isso, pagaram um alto preço. Mas temos a bênção, a graça de pertencermos ao Senhor e nos livrar de circunstâncias diversas, porque Ele é o Deus fiel, ainda que permita que nós passemos por lutas e provações, mas a palavra de Deus diz que Ele não nos deixa sós. Lá em Hebreus 3 vai dizer: eis que estou convosco, nunca te deixarei, jamais te desampararei. O próprio Senhor Jesus, ao final da sua vida entre nós, no finalzinho lá de Mateus 28, Ele vai dizer: eis que estou convosco todos os dias, até
a consumação dos séculos. Então, que nós, ao decidirmos, assim como Davi, tomou a decisão que custou caro. Foram 70 mil pessoas que perderam suas vidas por causa de ter feito aquilo que desagradou ao Senhor. E depois ele confessa seu pecado, mas ainda assim, Deus diz para ele, olha, você ainda vai ter consequência. E vou te colocar 3 opções. E ele resolve escolher cair nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Nós não sabemos, irmãos, o que nos aguarda, mas uma coisa é certa. Confiemos naquele que tem todo o poder, aquele que nos dá força, nos dá condições para enfrentarmos qualquer adversidade, seja por nós nos dedicarmos, por tomarmos decisões, por nos colocarmos realmente na mão do Senhor. E eu concluo mostrando que o comodismo é o meio mais fácil de não termos preço a pagar. Eis porque esta é a doença mais diagnosticada nas nossas comunidades. Graças a Deus nós temos um bom número nesta manhã. Mas quantas vezes nós ficamos indispostos para estar na casa do Senhor? Às vezes por coisas tão simples, por tão pequenas. No nosso trabalho pode acontecer o que acontecer. Nós levantamos, nos preparamos e vamos para o trabalho. Na escola da mesma forma. Mas muitas vezes para a casa do Senhor nós nos acomodamos, não estamos dispostos a pagar o preço dessa dedicação ao Senhor. Eu concluo dizendo, não queiramos servir ao Senhor sem que isso não nos custe nada. E sejamos conscientes de que o servo, para ser fiel, paga um preço por sua entrega, ou seja, sua dedicação, por sua fidelidade, ou seja, por sua posição, e por sua disposição em inclinar-se a fazer a vontade do Senhor. Há que pagar um preço. Se você é alguém fiel ao Senhor, esteja certo de que há alguém incomodado com a sua fidelidade. E tudo vai fazer para que você dê mau testemunho, para que você caia, para que você fraqueje, mas confie no Senhor e Ele é fiel para nos sustentar. E a palavra de Deus nos diz através do apóstolo Pedro, no capítulo 4, na sua primeira carta, 14 e 16. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Se sofrer como cristão, glorifique a Deus, para que o nome dele também seja engrandecido na minha e na sua vida. Que Deus assim nos abençoe.